E aí, pessoal, tudo bom? Olha, hoje em dia a gente ouve falar de grafite, diamante, fulereno e ouve falar muito de grafeno, alotropia, né? Importantíssimo na ciência, na química, no dia a dia. Vamos lá. Aí vê bem, pessoal, a gente se depara com uma questão que o Enem coloca para a gente, onde ele diz assim, vê, a grafita é uma variedade alotrópica do carbono. Trata-se de um sólido preto macio e escorregadio e que apresenta brilho característico, certo? E boa condutividade elétrica. Considerando essas propriedades, a grafita tem potência de aplicabilidade em. Olha bem, pessoal, vamos lá parar para pensar um pouco. O carbono, nosso querido amigo carbono, ele tem uma característica de formar várias substâncias simples, não é verdade? É. Que substâncias simples são essas, Guga? Ele pode formar grafite, pode formar fulereno, não é isso que é aquela bolinha linda? Pode formar grafeno, pode formar o quê? Diamante, pode formar nanotubos, pode ter, a partir dele, nós temos várias substâncias simples. O oxigênio, ele pode formar o gás O2 e o gás ozônio, que é o gás O3. O fósforo pode dar origem ao fósforo branco e pode dar origem ao fósforo vermelho. Então, pessoal, por exemplo, O2 e O3 é uma alotropia. O que é alotropia? Quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples. É uma alotropia pela atomicidade, quantidade de átomos da molécula. Aí, oxigênio tem 2, ozônio tem 3. Mas no diamante, no grafite, nem assim não. O grafite, ele tem hibridação sp2, ou seja, o carbono tem uma dupla. Isso também acontece no grafeno. Isso torna o grafeno e o grafite bons condutores de corrente elétrica. E o diamante, ele é sp3, tá certo? Ele não é um condutor de corrente elétrica. Mas ele diz, ó, considerando essas propriedades, a grafita tem potência de aplicabilidade em quê? Pessoal, o grafite, ele tem uma característica das suas colunas passarem umas sobre as outras. Isso dá a ele características lubrificantes. Então, ferramentas para riscar ou cortar os materiais, material de grafite, não, né? Grafite é um lápis, por exemplo, ele é gasto, né? Ele não tem resistência. Lubrificante, brocas odontológicas, não, né? Uma broca odontológica precisa de uma resistência. Ferramentas de jeito nenhum. Então a resposta teria que ser letra A. Lubrificantes, condutores de eletricidades e cátodes de baterias alcalinas. Vê, por que condutor de eletricidade? Porque ele tem hibridação sp2. Ele tem, ó, elétron pi livre. Quem tem elétron pi, elétron livre, né, do elétron acima e abaixo do eixo, é um bom condutor de corrente elétrica. O grafeno, por exemplo, é o melhor condutor de que se tem notícia na natureza atualmente, né? E aí, pessoal, a gente agora pode partir, né, para um assuntozinho que é bem legal. A gente aprendeu que substância simples é formada apenas por um tipo de átomo. O2, N2, Cl2, P4, S8, F2. Né? E substância composta por mais de um tipo de átomos, diferentes, né, entre si. Eu quero citar para vocês uma característica das substâncias simples. É a alotropia. O que é alotropia? É quando o mesmo elemento químico forma mais de uma substância simples diferente. Vê bem, o mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente. O mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente. Guga, como assim? É bem interessante, olha. Eu posso te dar o exemplo, o carbono. Olha para aí, pessoal. Carbono forma diamante, que só tem carbono. Então, é uma substância simples. Grafite só tem carbono, é uma substância simples. Fulereno só tem carbono, é uma substância simples. Grafeno também. Nanotubos também, ciclocarbonos também. Então, a alotropia é um fenômeno especial da natureza. É quando o mesmo elemento
é capaz de formar mais de uma substância simples. E aí a gente tem grafeno, pessoal. Grafeno é leve, flexível, melhor condutor que existe, duro, durável, né? Resistente demais, translúcido, fino. Hoje em dia, pessoal, a gente quando olha o grafeno, ele é o material que tem maior resistência na natureza. Ele é o melhor condutor de corrente elétrica. E olha para essa última das colocações aí. Estruturas cristalinas hexagonais por meio de ligações SP2. Por que SP2? Porque ele tem dupla. Quem tem dupla é um bom condutor de corrente elétrica. Olha aí, o grafeno é usado em raquete de tênis, é usado na comunicação. Isso aí é um celular, pessoal, que é feito um plástico preso na mão, televisões super finas que vão entrar no mercado, painéis solares, ou seja, o grafeno tem características riquíssimas, né? É um bom condutor, é resistente, é fino, é translúcido, olha que maravilha. Mas não esqueça, tá? Ele tem carbono dele, o carbono dele tem ligações sp2. Viu? Olha aí, tem dupla. Olha aí, pessoal. Outras características é o diamante, né? O diamante tem uma fórmula bem bonitona, assim, ele é um tetraédrico, sp3, só tem ligação simples, mas ele não é um bom condutor de corrente elétrica, não, tá bom? Já a grafite tem seus anéis, também sp2, um sobre o outro, que dá propriedades a ele de ser um ótimo condutor e também, olha que legal, ele serve, pessoal, para você colocar no vidro do carro, tal, porque ele tem a característica de ajudar, olha, na passagem, tá bom? Ele é um bom condutor de corrente elétrica. E aí a gente tem outras alotropias, a do enxofre. O enxofre pode ser chamado de enxofre rômbico e monoclínico. Ambos têm 8 carbonos. Então não é a atomicidade, o que muda é a forma. Romboedro ou forma de agulha, monoclínico. Então a gente está tendo aí, olha, uma diferença quanto à estrutura, mesma coisa do carbono. Outro caso, né, bem conhecido da gente, pessoal, é importante lembrar isso, é o fósforo, né? Existe o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo branco, pessoal, ele é o chamado P4, e o fósforo vermelho é uma cadeia bem grande, chama de PN, onde N são vários átomos de fósforo. O fósforo branco ele é usado como arma química, tá? Ele é tão reativo, pessoal, que tem que ser guardado em um recipiente com querosene. Vê bem que coisa impressionante, né? Desculpa, com água. Então ele tem que ser guardado em um frasco com água. Querosene é o sódio, né? Por quê? Porque se ele colocado ao ar livre, ele reage com muita facilidade. Já o fósforo vermelho, ele é amorfozinho e tal, não é o que se encontra no palito de fósforo, tá? O fósforo, no máximo, está na caixinha. Olha que legal. A gente tem, olha que legal o dado, né? A gente tem aqui, ó, pessoal, fósforo branco sendo aplicado, né, de forma muito covarde em guerras, né, em pessoas, em civis, né? Não era para ser aplicado em ninguém. A ONU proíbe e tal, mas o pessoal não segue muito não, né? E aí, ó, as crianças de gás e as bombas de fósforo branco. Israel volta a prometer que não usará mais fósforo branco. Então, ele já usou, né? Aqui você tem um exemplo no Vietnã. O fósforo, pessoal, ele prende na pessoa, né? Ele é apolar e aí ele queima de uma maneira horrorosa. Não sai com água, tá bom? Só sai com sabão, já que ele é apolar. Olha as feridas, pessoal. Quem sofre mais é criança e velha, infelizmente, né? Outra alotropia bem conhecida é do oxigênio, né? Você tem o gás oxigênio e o ozônio. É a alotropia pela quantidade, né? E aí eu queria que você não esquecesse. Quem são as formas mais estáveis de cada alótropo? Do oxigênio é o gás oxigênio. Do fósforo é o fósforo vermelho. Do carbono é o grafite. E do enxofre é o rômbico. Tem que saber, tá bom? Pô, Gustavo, tem que decorar. Tem que saber, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem aqui uma coisinha bem importante, que é falar de substância pura. O que é uma substância pura? Exatamente, é quando só tem ela. Água pura, ali dentro só tem água. Tá? E mistura é quando tem mais de uma substância. Por exemplo, aqui é uma mistura. Aqui tem água e tem um corante. Então, é uma mistura. Se eu tivesse somente a água pura, aí eu tinha uma substância pura. Então, substância pura é quando tem o quê?
átomos, moléculas ou íons, desde que todos sejam iguais. Então, não esqueça, oxigênio é uma substância simples, mas pode ser pura. Água é uma substância composta e pode ser pura. Substância simples ou composta não deve você relacionar assim. Ah, para ser pura tem que ser simples? Não. Ela pode ser simples e pura. Pode ser composta e pura. Então, substância pura é qualquer substância simples ou composta que ali dentro só tenha ela. Ela só tem, tá puro, só tem ali. Sal, só tem o sal NaCl. Então, é uma substância pura. E como é que eu identifico se a substância é pura? É olhando, é Guga? Não. Você vai identificar pelas propriedades específicas. Como? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Então, olha, as propriedades da matéria são de 3 tipos: funcional, né, geral e específica. A funcional geral não identifica, mas a específica identifica. Guga, o que é uma propriedade geral? Geral, em geral, todos têm. Toda matéria tem massa, toda matéria tem volume, toda matéria tem inércia, toda matéria é impenetrável. Então, isso é uma propriedade comum a toda matéria, é uma propriedade geral. Propriedade funcional já é aquela mais restrita. É uma propriedade que indica assim: todo ácido é azedo, todo sal é salgado. Então, ela é uma propriedade característica de um grupo, mas também não identifica a substância pura. O fato de todo sal ser salgado, eu posso ter 2 sais misturados, e aí eu não vou saber se ele é puro. Então, para eu saber se é puro ou não, eu uso as propriedades específicas. Cada matéria tem a sua propriedade específica. E essa propriedade específica se divide em 3: física, química e organoléptica. Propriedade física é ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, condutividade elétrica. É o que você vai indicar. Toda substância pura tem ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Propriedade química é relacionada a reações. A matéria química, se ele é corrosivo, se ele é oxidante, se ele é redutor, se ele é um bom combustível. E propriedade organoléptica, cor, sabor, odor, textura, brilho, relacionado aos sentidos. Não é? Você olhou, a água está amarela, não é pura. A água tem que ser inodora, né? Tem que ser incolor, tem que ser insípida, não pode ter gosto. Mas veja, dessas propriedades específicas, a fundamental, a que vai lhe nortear, é a propriedade física. A água pura tem que ferver a 100 graus e congelar a 0 grau. Isso a uma atmosfera, obviamente, não é verdade? Então, pessoal, essas são as propriedades da matéria. Então, não esquece, tá? Para identificar uma substância pura, o que é que eu preciso? Propriedades específicas. O nome está dizendo, é uma propriedade específica. Cada um tem a sua, não é? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e por aí vai. Então, pessoal, pega questões, tá? Tem muitas questões aí para você fazer desse assunto. Se não estiver achando, me pede. O importante é que você vá cada vez fazendo mais. Esse assunto é um assunto que exige que você tenha atenção, tá? Para não errar uma besteirinha. Mas ele é fácil, que é danado. Então, ó, tamo junto. Qualquer coisa me manda, tá? Tchau, pessoal.